Bom dia a todas e todas ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui na nossa coluna Educação na Cidade para falarmos um pouco de uma temática que interessa sempre a educação. Hoje o nosso tema será idadismo, também chamado de etarismo. O que significa essa palavra ou essas palavras? Essas palavras dizem respeito a uma nova forma de preconceito que não é tão nova assim. Nova é a nomenclatura. Diz respeito a preconceito em relação à idade. Eu acho que todo mundo lembra, inclusive foi motivo de nossa coluna há um tempo atrás, um acontecimento relativo a uma pessoa que entrou num curso um pouco mais velha, né, do que o habitual, no estado de São Paulo. Um curso de biomedicina, e foi ridicularizada pelas colegas de sala que tinham ali uma idade entre 17 e 20 anos de idade, porque diziam que aquela pessoa já estava no momento de aposentadoria, deveria se aposentar. Isso é o idadismo. Cada vez mais é comum que as pessoas de gerações diferentes não estejam mais convivendo. Quantas vezes nós não deixamos os nossos filhos em casa porque eles dizem assim: ah, mas eu não quero visitar os meus avós, porque lá é todo mundo de outra idade, eu vou ficar lá sem fazer nada, eu prefiro ficar aqui jogando. Quantas vezes nós não levamos os nossos filhos para um processo de convivência com a nossa família e eles ficam lá isolados, jogando num celular o tempo inteiro, sem conseguir interagir? Cada vez mais é muito comum que pessoas de idades diferentes, principalmente dessa faixa, né, um pouco mais afastada, avós e netos, tios mais velhos em relação a sobrinhos, eles não tenham vínculos comuns, eles não consigam conversar. E qual é o problema em relação a isso do ponto de vista educacional? É que nós perdemos as experiências das pessoas mais idosas. Ao mesmo tempo que as pessoas mais idosas, ficando cada vez mais isoladas, elas sentem dificuldade de se manter unidas ao núcleo familiar. Então, as famílias vão se dilacerando, elas vão se separando e aquela sabedoria, por exemplo, de populações originárias, como os nossos indígenas, por exemplo, que têm nos seus idosos, nos antigos, como eles dizem, uma história de referência, uma história de respeito, isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, se nós quisermos de fato, e olha que nós estamos cada vez vivendo mais, se nós quisermos fazer parte da nossa família durante muito tempo, ter uma boa saúde mental, estarmos integrados com todos os membros da nossa família, é muito importante que esse processo de integração comece desde a infância, para que a gente tenha exatamente essas referências comuns, para que possam existir esses momentos de partilha. Se uma avó, se um avô pode contar as histórias de quando era jovem e ainda hoje fazer planos para o futuro, e por que não? Porque cada vez mais é comum que pessoas que estão acima da meia-idade ou na meia-idade entrem para novos cursos, tenham novos projetos de vida. Esses projetos de vida podem incluir uma série de projetos, a criação de um negócio, o ingresso numa universidade, a participação em um curso, fazer algo que sempre teve muita vontade de se fazer e nunca se fez, como, por exemplo, praticar esporte, entrar em uma dança de salão. Então, tudo isso faz parte também do universo das pessoas que estão aí na meia-idade e acima na meia-idade, naquela faixa etária que nós chamamos de grandes idosos, que são as pessoas ali acima dos 80 anos. Então as pessoas têm planos, enquanto elas têm vitalidade, enquanto elas têm vivência, elas têm uma perspectiva maior de continuidade de futuro. E elas podem passar isso para os seus netos, para os seus sobrinhos, para as gerações mais jovens, fazendo um movimento cada vez maior de integração, um movimento cada vez maior de troca de experiência. Ora, não é incomum hoje que nós encontremos pessoas acima dos 50 anos de idade que estejam descobrindo o universo dos games. E os mais jovens, né, eles são muito habilidosos em relação a essa perspectiva. Então, nós podemos vivenciar uma série de experiências, essa série de experiências através de uma troca compartilhada, e quando existe essa troca compartilhada, a gente sabe que tudo aquilo que diz respeito à geração dos nossos avós não é uma coisa velha e obsoleta. Diz respeito a uma experiência e que outras experiências continuam acontecendo. Da mesma forma, os mais velhos têm aquela história de achar que o mundo de hoje é aquele mundo perdido e que não é perdido. São questões geracionais, onde o estilo de música, o estilo de dança, o estilo de gosto, a literatura, a culinária, tudo diz respeito a uma vivência cultural de uma determinada época. Trocar conhecimento e trocar saberes é algo muito importante dentro do processo educacional. Assim a gente vai construindo uma sociedade
que tem uma base na tradição, ao mesmo tempo que nós também temos a perspectiva da inovação. Então, bom final de semana a todo mundo e que nós possamos cada vez mais integrar as nossas famílias, desde os nossos bebezinhos até os nossos grandes idosos, fazendo um compartilhamento de gerações.